Meus pais me expulsaram pela nova família da minha irmã, agora estão na miséria. Nunca pensei que escreveria isso aqui, mas preciso desabafar porque minha vida virou um inferno nos últimos meses e não tenho mais ninguém para conversar sobre essa situação toda. Tudo começou quando minha irmã mais nova voltou para casa depois de 5 anos, morando em São Paulo, trazendo consigo um marido e 2 filhos pequenos que eu nunca tinha visto antes na vida. Meus pais ficaram absolutamente encantados com os netinhos e, de repente, nossa casa de 3 quartos em Campinas se transformou numa verdadeira confusão, com crianças correndo para todos os lados e minha mãe fazendo questão de preparar almoços especiais todos os dias. Eu estava terminando o meu último semestre na faculdade e precisava de silêncio para estudar, mas parecia que ninguém mais se importava com isso. O que mais me incomodava era a forma como meus pais começaram a me tratar, como se eu fosse um estranho na minha própria casa, sempre pedindo para eu abaixar o volume da televisão ou não usar o banheiro por muito tempo porque as crianças precisavam. Minha irmã tinha uma atitude estranha também, sempre sussurrando com minha mãe na cozinha e parando de falar quando eu aparecia. Depois de 2 semanas dessa situação toda, meu pai me chamou para uma conversa séria no quintal e disse que eu precisava encontrar outro lugar para morar porque minha irmã e a família dela iam ficar na casa por tempo indeterminado. Fiquei completamente chocado porque nunca imaginei que meus próprios pais me expulsariam de casa para dar lugar para outros, mesmo sendo família. Tentei argumentar que estava quase me formando e que não tinha dinheiro para alugar um apartamento, mas meu pai foi inflexível e disse que eu já era adulto o suficiente para me virar sozinho. Minha mãe apoiou completamente a decisão dele e ainda teve a coragem de dizer que eu era egoísta por não querer dividir o espaço com minha irmã e os netinhos. Fiquei tão revoltado que peguei minhas coisas e saí de casa naquele mesmo dia, sem nem saber direito para onde ir. Acabei ficando na casa de um amigo da faculdade por algumas semanas. Durante esse tempo, tentei ligar para meus pais várias vezes, mas eles sempre desconversavam ou falavam que eu estava sendo dramático demais. Consegui me formar mesmo com toda essa confusão e logo depois achei um emprego numa empresa de marketing digital aqui em Campinas mesmo. Então consegui alugar um kitnet pequeno, mas que era meu. Pensei que as coisas iam melhorar e que meus pais iam perceber que tinham exagerado, mas continuaram me tratando como se eu fosse o errado da história. Passaram-se 3 meses desde que saí de casa e eu mal falava com minha família. Só recebia algumas mensagens da minha mãe no WhatsApp perguntando como eu estava, mas sempre de forma muito fria e distante. Minha irmã nunca nem se deu ao trabalho de entrar em contato comigo, como se eu não existisse mais. Foi então que descobri algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda essa situação e me fez perceber que havia muito mais coisa por trás da decisão dos meus pais do que eu imaginava. Um primo meu que mora no mesmo bairro me contou que minha irmã tinha perdido o emprego em São Paulo e que o marido dela estava devendo muito dinheiro para agiotas perigosos. Aparentemente, eles não tinham simplesmente decidido voltar para a casa dos pais por saudade ou para as crianças conviverem com os avós, mas sim porque estavam numa situação financeira desesperadora e precisavam de um lugar seguro para se esconder. Meu primo disse que tinha visto uns caras estranhos perguntando sobre minha irmã na vizinhança algumas semanas antes. Isso explicava por que meus pais tinham tanta pressa em me tirar de casa e por que minha irmã estava sempre tão nervosa e sussurrando com minha mãe. Eles estavam protegendo ela e a família dela de algo muito sério, e eu tinha sido sacrificado sem nem saber a verdade sobre o que estava acontecendo. Fiquei ainda mais revoltado quando percebi que meus pais tinham mentido para mim e me tratado como se eu fosse o problema, quando na verdade estavam tentando resolver a situação da minha irmã às minhas custas. Decidi que não ia mais tentar contato com eles e que eles que se virassem com os problemas que tinham escolhido assumir. Durante os meses seguintes, foquei no meu trabalho e na minha nova vida independente. Era estranho, mas também libertador não ter que lidar com drama familiar o tempo todo. Fiz novos amigos no trabalho e até comecei a namorar uma colega que me ajudou muito a superar toda essa situação difícil. Mas o universo tinha outros planos para mim, e 5 meses depois de ter saído de casa, recebi uma ligação desesperada da minha mãe às 2 da manhã, chorando e implorando para eu voltar para casa porque eles estavam precisando muito da minha ajuda. Fiquei confuso porque não entendia o que tinha acontecido de repente para ela mudar completamente de atitude.
Ela me contou que minha irmã e a família dela tinham fugido no meio da noite uma semana antes, levando várias coisas da casa dos meus pais, incluindo algumas joias da minha avó e dinheiro que meu pai guardava num cofre pequeno. Aparentemente, os agiotas tinham descoberto onde eles estavam e começaram a ameaçar meus pais também. Minha mãe estava desesperada porque não conseguia entrar em contato com minha irmã e porque meu pai tinha ficado doente de tanto estresse, além de terem ficado sem dinheiro para pagar as contas da casa. Ela disse que tinha percebido que tinha cometido um erro terrível comigo e que queria que eu voltasse para casa para ajudar eles. Eu estava completamente chocado com essa reviravolta toda e não sabia se devia sentir pena dos meus pais ou se devia ficar satisfeito por eles finalmente terem percebido as consequências das escolhas que tinham feito. Parte de mim queria ajudar, mas outra parte estava muito machucada por tudo que tinha acontecido. Decidi ir até a casa dos meus pais no dia seguinte para ver a situação com meus próprios olhos e tentar entender melhor o que tinha acontecido. Quando cheguei lá, fiquei chocado com o estado da casa, que estava completamente bagunçada e com várias coisas faltando, como se tivesse sido assaltada. Meu pai estava visivelmente abatido e tinha envelhecido muito nos últimos meses, enquanto minha mãe não parava de chorar e pedir desculpas por ter me tratado tão mal. Eles me contaram que minha irmã tinha deixado uma carta dizendo que ia tentar resolver a situação com os agiotas sozinha e que não queria mais envolver a família. Fiquei dividido entre a raiva que sentia pela forma como tinha sido tratado e a pena de ver meus pais numa situação tão difícil por causa das escolhas que tinham feito. Percebi que eles finalmente estavam entendendo que tinham perdido um filho para tentar salvar outro e que agora tinham perdido os dois. Passei o resto do dia ajudando eles a arrumar a casa e tentando entender melhor a situação financeira, que estava realmente complicada porque meu pai tinha usado as economias da aposentadoria para ajudar minha irmã a pagar parte das dívidas. Eles estavam com várias contas atrasadas e correndo o risco de perder a casa. No final do dia, minha mãe me perguntou se eu podia considerar a possibilidade de voltar para casa, pelo menos temporariamente, para ajudar eles a se reorganizar. Eu disse que precisava pensar, mas que não podia simplesmente fingir que nada tinha acontecido e que eles tinham quebrado minha confiança completamente. Voltei para o meu apartamento completamente confuso e passei a noite toda pensando sobre que decisão tomar, conversando com minha namorada sobre a situação e tentando entender meus próprios sentimentos. Ela me disse que a decisão tinha que ser minha, mas que eu não devia me sentir obrigado a resolver os problemas que meus pais tinham criado. Nos dias seguintes, continuei recebendo ligações desesperadas da minha mãe, sempre chorando e me contando como a situação estava ficando cada vez pior. Meu pai tinha tido que se aposentar mais cedo por causa dos problemas de saúde e a renda da família tinha diminuído drasticamente. Foi então que aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda essa situação e me fez tomar uma decisão que eu nunca imaginei que seria capaz de tomar. Recebi uma ligação do meu primo me contando que minha irmã tinha aparecido na casa dele pedindo dinheiro emprestado e que estava com uma aparência terrível, como se não estivesse dormindo há dias. Ele me disse que ela tinha contado que estava escondida numa pensão no interior e que os agiotas tinham ameaçado machucar as crianças se ela não pagasse o resto da dívida até o final do mês. Aparentemente, o dinheiro que ela tinha levado da casa dos meus pais tinha sido apenas o suficiente para pagar uma pequena parte do que devia. Meu primo disse que tinha ficado com pena dela e emprestado algum dinheiro, mas que não tinha condições de resolver o problema todo sozinho. Ele me perguntou se eu sabia da situação e se podia ajudar de alguma forma, porque estava preocupado com a segurança das crianças. Mesmo depois de tudo que tinha acontecido, eu não conseguia ignorar o fato de que meus sobrinhos eram inocentes nessa história toda e que poderiam ser machucados por causa das escolhas dos adultos. Decidi que precisava fazer alguma coisa, mesmo que isso significasse me envolver novamente com minha família. Passei os dias seguintes tentando elaborar um plano para ajudar minha irmã sem me colocar em risco financeiro, porque meu salário não era alto o suficiente para resolver o problema dela sozinho. Conversei com alguns amigos e consegui algumas ideias de como levantar o dinheiro necessário. Ao mesmo tempo, continuei visitando meus pais regularmente para ajudar com as tarefas da casa e para tentar reconstruir nosso relacionamento aos poucos. Percebi que eles estavam realmente arrependidos do que tinham feito e que finalmente entendiam que tinham me machucado profundamente.
Minha mãe começou a me contar mais detalhes sobre o que tinha acontecido nos meses anteriores, incluindo as ameaças que eles tinham recebido e o medo que sentiram quando perceberam que os problemas da minha irmã eram muito mais sérios do que imaginavam. Ela disse que tinham tentado me proteger não contando a verdade, mas que agora percebia que isso tinha sido um erro. Depois de muito pensar, decidi que ia ajudar minha família, mas que as coisas teriam que ser diferentes dali para frente. Conversei com meu pai sobre a situação financeira da casa e me ofereci para ajudar com as contas mensais, mas deixei claro que não ia mais aceitar ser tratado como cidadão de segunda classe. Também disse que ia tentar ajudar minha irmã a resolver o problema com os agiotas, mas que ela teria que concordar em procurar ajuda profissional para lidar com as questões que tinham levado a essa situação toda. Não podia mais permitir que a família toda fosse prejudicada por causa das escolhas irresponsáveis de uma pessoa. Entrei em contato com minha irmã através do meu primo e marquei um encontro num lugar público para conversar sobre a situação. Quando a vi, fiquei chocado com sua aparência, estava muito magra e com olheiras profundas, claramente passando por muito estresse. Ela começou a chorar assim que me viu e pediu desculpas por tudo o que tinha acontecido, dizendo que nunca quis que eu fosse prejudicado e que se sentia terrível por ter causado tantos problemas para a família. Eu disse que o importante agora era resolver a situação e proteger as crianças. Passamos algumas horas conversando sobre os detalhes da dívida e tentando encontrar uma solução realista para o problema. Descobri que a situação era ainda pior do que eu imaginava, porque além dos agiotas, ela também devia dinheiro para outras pessoas e tinha alguns problemas legais pendentes. Mesmo assim, decidi que ia ajudar dentro das minhas possibilidades, mas deixei claro que isso seria a última vez e que ela teria que tomar a responsabilidade pelas próprias escolhas dali para frente. Organizei um plano para quitar a dívida principal e ajudar ela a sair da cidade com as crianças. Consegui reunir o dinheiro necessário através de um empréstimo pessoal e com a ajuda de alguns familiares que ficaram sabendo da situação. Não foi fácil, mas conseguimos resolver o problema principal e garantir a segurança das crianças. Minha irmã acabou se mudando para outro estado com a família, onde conseguiu um emprego e começou uma nova vida longe dos problemas que tinha criado aqui. Ela me ligou algumas semanas depois para agradecer e prometeu que ia pagar de volta o dinheiro que eu tinha emprestado. Quanto aos meus pais, nossa relação melhorou muito depois de tudo que aconteceu. Eles aprenderam a me valorizar e a me tratar como o filho adulto que eu sou, e eu aprendi a perdoar e a entender que às vezes as pessoas cometem erros quando estão com medo. Hoje, quase um ano depois de toda essa confusão, posso dizer que minha vida está muito melhor do que antes. Continuo morando no meu apartamento, mas visito meus pais regularmente e nossa relação está mais forte do que nunca. Minha namorada e eu estamos pensando em nos casar no próximo ano. A experiência toda me ensinou que às vezes é necessário passar por situações difíceis para descobrir quem realmente se importa conosco e para aprender a estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos. Também aprendi que o perdão é mais para nós mesmos do que para as outras pessoas. Minha irmã continua pagando o empréstimo aos poucos e nossa relação está se reconstruindo lentamente, mas agora com limites claros e expectativas realistas. As crianças estão seguras e felizes, que era o mais importante para mim desde o início. Escrevi essa história toda porque sei que muitas pessoas passam por situações similares com família e às vezes é difícil saber qual é a coisa certa a fazer. Cada situação é única, mas acho que o importante é sempre tentar encontrar um equilíbrio entre ajudar as pessoas que amamos e proteger nosso próprio bem-estar. No final das contas, descobri que família não é apenas sobre sangue, mas sobre as pessoas que escolhem ficar ao nosso lado nos momentos difíceis e que nos tratam com respeito e amor. Às vezes isso inclui parentes, às vezes não e tudo bem. Se você chegou até aqui, obrigado por ler minha história. Espero que possa ajudar alguém que esteja passando por algo parecido. A vida é complicada, mas sempre vale a pena lutar pelas pessoas certas e pelos relacionamentos que realmente importam.